E aí, pessoal, quem fala é a Katana 1020, conhecida também como Katana. É a primeira vez. Essa pauta foi uma das coisas que eu pensei em gravar em vídeo. Meio diferente, não é? Opinarei a respeito sobre essas duas diferenças, a relação entre YouTube Poop e cristianismo. Mas como assim, Katana? Não tem coisa nada a ver, nada a ver. Calma, não criemos pânico. Irei chegar até o assunto esperado. Fique até o final do vídeo que você irá prestar atenção. Combinado? Ambas essas coisas são muito diferentes, mas sem enrolações. Vamos refletir um tópico seguinte. O que tem a ver YouTube Poop com ser cristão? É uma questão que divide diversas opiniões. Religiões e crenças são diversas no mundo. E YouTube Poop é simplesmente uma arte de edição remixada e humorística. Independentemente de crenças religiosas e doutrinas, podem assistir YouTube Poop e serem poopers, sendo cristão ou não. Mas Katana, eu sou ateu e não me sinto bem-vindo nesse vídeo. Caros ateus e agnósticos, vocês também são bem-vindos e fiquem à vontade. Vocês também têm um lugar de fala. Esse vídeo é só um conteúdo informativo em formato de opinião, combinando YouTube Poop e cristianismo. A única coisa que peço para vocês, não serão tolerados os comentários ofensivos e intolerantes religiosos. É para ser uma discussão saudável, respeitosa e descontraída, tratando-se de poopers cristãos, que são foco desse vídeo. Então vamos para o ponto principal. A religião em si, que para alguns pode ser uma besteira ou indiferente, e é um tema delicado e mais complexo de serem discutidos. Pois porque ele é um tema muito delicado? Isso porque as religiões têm cada doutrina, normas, tradições, maneiras de ter fé, crenças no que é certo e no que é errado. Cada um tem a sua, certo? O que eu concordo, você discorda. O que eu discordo, você concorda. E tá tudo bem, pois o que você pode achar certo, eu acho errado. O que eu acho certo, você pode achar errado. E também está tudo bem. Essa é a regra do respeito e liberdade religiosa. Agora vamos para a questão dos poopers cristãos. Mas Katana, existe poopers cristãos? Assim como tem poopers de diversas religiões, até poopers ateus e agnósticos, existem sim os poopers cristãos. Esses poopers estão de prova que podem ser cristãos e ao mesmo tempo fazer YouTube Poop. Há uma possibilidade de eu continuar fazendo esse tipo de edição bem louca, mesmo eu sendo cristão. Por exemplo, o Belisco, o Poopador, Heitor 6920, Bomber Pooper atualmente. Se você conhece um ou se você é, coloque nos comentários. Depois irei falar sobre o fato do Bomber ter se convertido ao cristianismo. Eu encontrei Jesus, a minha vida agora é de Cristo e basicamente eu sou um cristão. E qual é a diferença? Só é considerado alguns diferenciais no estilo deles, que eles não colocam palavrões, piadas pesadas e obscenas. Eu atualmente sou cristã protestante e vamos dizer que tenho meu local de fala e opinião pessoal. Não nasci em um berço totalmente cristão e de igreja, não lembro como, mas, porém, acho que antes de eu nascer, meus pais frequentavam igreja, até se casaram na igreja católica, mas quando eu era pequena, meus pais se separaram mais tarde. Minha mãe nunca impôs religião pra mim nem pros meus irmãos. Sempre teve liberdade para estas coisas. Tenho alguns parentes e conhecidos católicos, mas eu sou mais do lado protestante e respeito totalmente a fé católica. E tá tudo bem também. Foi por meio de decisão pessoal da minha vida começar a buscar mais a Deus, entender a Bíblia e como Jesus Cristo influencia em nossas vidas. E por causa de um vídeo especial que já vou analisar para vocês de acordo com o meu ponto de vista. Não vai ser bem um react, mas sim uma análise de cada parte importante daquele vídeo em que o Bomber conta em seu pronunciamento sobre a volta do canal e a sua conversão ao caminho de Cristo. Mesmo que o Bomber tenha voltado a fazer poops há um ano e o vídeo postado no mesmo ano foi publicado no dia 9 de fevereiro de 2024 e tem 36 mil visualizações, ou seja, quase 40 mil visualizações. O nome do vídeo é Um Anúncio Muito Importante sobre o Futuro do Canal. Foi algo na época que pegou muita gente de surpresa, principalmente inscritos seus que acompanham seus poops há um tempo. Principalmente eu e outros inscritos do canal
ficamos felizes com o retorno do Bomber. Você achou que eu nunca mais ia aparecer aqui, né? Achou errado. Ainda mais com o retorno do canal com o primeiro poop depois de um ano em hiato, nomeado de A Culpa é do Irineu. E olha que é o primeiro vídeo do canal depois de sua volta que não contém nenhuma piada sexual, palavrões e cenas em que os personagens simulam coisas adultas. E caso você vive em uma caverna, tá perdido e ainda não sabe que o Bomber voltou há um ano, fique nesse vídeo. Irei contar detalhes no que aconteceu e colocarei o link do vídeo do pronunciamento do Bomber na descrição, deixando claro que não irei analisar todas as partes do vídeo para não ficar prolongado. Não será um react, e sim uma análise das falas importantes em que o Bomber deixa claro e no que ele fala no vídeo. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito do que aconteceu de 2022 até agora. Nessa parte, o Bomber já deu início para contar a respeito daquele motivo verdadeiro de ter pausado com o canal, contextualizando na linha do tempo dele, que é de 2022 até 2024, que foi ano passado que ele está se referindo na época em que o vídeo foi publicado, que foi em fevereiro de 2024, e dos problemas pessoais anteriores até ter seu chamado de Deus, que começou a mudar sua vida para sempre. Eu desisti do canal não só por causa do YouTube ou por causa da Televisa que pegava no meu pé, mas eram muitos outros fatores. E um deles é que eu sofria de depressão. Vamos dizer assim que a parte que vocês nunca viram do Bomber é essa que eu tô contando agora. O que eu conto naquele vídeo, lembra daquele vídeo lá que eu falei do fim do canal? Esse aqui, ó. Então, esse vídeo aqui, eu explico o porquê eu desisti do canal financeiramente, né? Que o YouTube e a Televisa pegavam no meu pé e eu não conseguia ter uma renda boa. Ele quis dizer que o motivo de ter parado com o canal não depende somente das dificuldades que sofreu com seu canal, sendo desmonetizado constantemente, tendo a metade dos seus poops excluídos pela plataforma, Televisa dando flag, dificuldades financeiras, strikes e entre outros perrengues que o Bomber sofreu com o canal. Não foi só em 2022, e também foi nos anos anteriores que estava sofrendo nas mãos do YouTube e da Televisa, dando contexto em que principalmente em 2022, que ele quis dizer que foi um ano bem complicado. Eu sofria depressão, eu tinha ansiedade, eu tinha vários problemas para dormir, problemas para conversar com as pessoas, eu era muito tímido, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu tinha sérios problemas naquela época, em 2022. Eu estava realmente me sentindo fundo do poço e eu estava desistindo, literalmente, eu estava desistindo de algumas coisas da vida. Foi aí nessa explicação em que o Bomber deixou claro e se abriu na questão de ter sofrido depressão, ansiedade e entre outros fatores psicológicos que lhe afetaram, se referindo também que ocorreu em 2022, essa época que ele está falando, esses sérios problemas, principalmente do fato da depressão ser muito delicado e que mexe com o nosso emocional e com qualquer coisa na vida. É um caso sério que requer tratamento, terapia e total apoio. Nunca foi falta de Deus nem frescura. Então, por causa dessas coisas, eu acabei abandonando o canal. Mas, Bomber, você tinha depressão? Você não tem mais? O que aconteceu? Então, galera, eu acabei conhecendo Jesus. Eu encontrei Jesus. A minha vida agora é de Cristo e, basicamente, eu sou um cristão. E foi isso. Eu estava no fundo do poço. Basicamente, eu não via mais sentido na vida. Até que uma professora minha de inglês, ela me apresentou Jesus. Ela me apresentou Deus, falando, cara, dê uma chance pra Deus. Você tá no fundo do poço, você já tentou tudo nessa vida. Você não achou nada de bom nessa vida. Por que você não tenta aceitar Deus, aceitar o caminho dele? E aí eu fiquei me questionando, sabe? Eu pensei assim, cara, o que eu tenho a perder? Eu vou tentar. Eu vou dar uma chance pra Deus, eu vou acreditar nele, eu vou acreditar na palavra de Jesus. E foi isso que aconteceu. Semanas depois, ou meses depois que eu comecei a ir pra igreja, cara, Jesus começou a transformar a minha vida, cara. Tudo que eu acabei de falar pra vocês, Jesus transformou. Por isso que eu estou aqui. Eu queria contar um pouco do meu testemunho, do que aconteceu depois de 2022. Então foi a partir de 2023 que, graças a Jesus, sua vida se transformou. Como cristã, eu apoio a decisão dele por isso. Foi aqui que eu gostei muito de ver. Nesse caso, foi mesmo a professora de inglês dele que apresentou para o caminho de Deus e Jesus. Essa professora pode ser uma professora de inglês de um curso que ele provavelmente frequentava. Talvez você já teve alguma experiência ruim na igreja, alguma experiência que não foi verdadeira. Nessa parte, o Bomber tocou em um ponto importante e bem válido. Geralmente essas experiências ruins na igreja que ele quis dizer são causadas por alguns fatores, tipo abusos psicológicos dentro da igreja, algo parecido, que o ambiente não é saudável e acolhedor, alguma
decepção, mágoa, etc. A experiência que não foi verdadeira nesse ponto é basicamente levado para uma culpa, manipulação, trauma religioso, ocorre principalmente em ambientes familiares e criação rígida da família, sendo obrigado a ir na igreja, seja por uma mãe, pai, avó, alguma tia ou outra pessoa, ocasionando uma série de experiências em que a pessoa se revolte pela religião, se recusando a ir na igreja por ter sido forçado antes e que deixar de acreditar em Deus, ir à igreja, essas coisas, seja também por decisões pessoais em que a pessoa escolhe o caminho do ateísmo, aquela decisão em que a pessoa não precisa de religião para viver e que seja confortável para ela mesma. E desde então você tem vamos dizer assim, um estereótipo, um preconceito com essas coisas e não acredita. E eu vim aqui reforçar isso pra vocês que, cara, dá mais uma chance. Dando a conclusão sobre o estereótipo e o preconceito de que todo cristão é fanático religioso, que toda igreja só pensa em dinheiro, que todo crente é chato, preconceituoso e que é mau caráter. Sendo realista, claro que tem gente insuportável e preconceituosa de todas as religiões. Tem cristãos gente boa, da mesma forma que tem cristãos fanáticos e insuportáveis. Aí, o problema é generalizar. Escuta, tem mau caráter de todas as crenças. Religião não define bondade e nem define caráter. Não te torna superior a ninguém. O que define bondade e caráter somos nós mesmos. Caráter define escolhas e ações por nossa parte, independente de fé e crenças. Era isso que o Bomber quis passar algo para vocês sobre dar uma chance ao Senhor e deixando claro sobre os estereótipos. É um papo reto, é um assunto muito sério, porque talvez muitas pessoas que estão assistindo agora esse vídeo estão passando pela mesma coisa que eu passei. Talvez você que está assistindo esse vídeo sofre de depressão, ou ansiedade, ou algo do tipo. E cara, eu entendo você, eu sei como é. A gente se sente sem saída, num labirinto, a gente não tem para onde correr, a gente se sente sozinho, a gente não tem paz. E tudo que a gente quer é sentir um pouco de tranquilidade e paz nesse mundo. Nessa parte, o Bomber deixou uma breve conscientização sobre depressão e empatia com quem sofre das mesmas condições que ele sofria antes. Depressão, ansiedade e entre outros transtornos mentais, que são uma parada bem delicada e séria. Precisa ter muito tratamento, compreensão e cuidado. Que nem eu disse antes, depressão nunca foi falta de Deus, nem pecado e coisa do tipo. Uma coisa impossível aconteceu na minha vida e uma coisa impossível pode acontecer na sua vida também. Dê essa chance pra Jesus, dê uma chance assim pra Deus mudar a sua vida, porque Ele pode fazer isso. Eu não sei no que você acredita, eu não sei qual é a sua opinião a respeito de Jesus ou dessas coisas. Na verdade, o que eu sinto é que Ele é realmente a única verdade sólida nesse mundo que eu consegui encontrar. Humanamente, para nós é impossível, mas para Deus, nada é impossível. O Bomber quis dizer que é verdadeiro esse fato. Pode parecer que nunca vai acontecer aquilo, que parece impossível de acontecer, parece improvável, mas, dependendo das circunstâncias, não se sabe o que vai acontecer com a gente no futuro, se vai acontecer aquilo, enfim, só no tempo de Deus que pode definir o que é melhor para nós. E quis passar um convite para dar uma chance a Jesus, como forma de encontrar algum sentido na vida. Aí que está o famoso versículo, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitos perguntaram pra mim, né, tipo, Bomber, o que aconteceu com os vídeos antigos? Por que tem vídeo excluído? Por que tem vídeo privado? Agora que eu sou um cristão, tem vídeo que eu fiz antigamente que agora eu não tenho mais vontade de tê-lo no meu canal. Vídeos que tenham muitos palavrões ou tenha muita piada sexual, isso aí você não vai ver mais no meu canal, porque, cara, isso não me define mais. Não é um tipo de piada que me agrada mais e não é um tipo de piada que eu acho engraçado. Aí nessa parte, o Bomber já explica o que ocorreu na vida dele e motivos óbvios do porquê ele decidiu abandonar o seu velho pupamento, o que diz o caro Supreme Sonic. A sua conversão o definiu seu novo estilo de edição. Esse é um Bomber do novo pupamento. Eu acredito que há uma possibilidade de eu continuar fazendo esse tipo de edição bem louca, mesmo eu sendo cristão. É claro que eu vou cortar a maioria das piadas pesadas, mas eu vou continuar tendo a mesma essência. Eu sou cristão e ainda faço YouTube. Pô, não vai ter mais aquele tipo de piada pesada. Eu vou continuar fazendo vídeos. Eu não virei um fanático religioso. Por favor, não pense que eu virei um fanático religioso. Eu não vou deletar o canal, eu não vou parar de fazer vídeos, eu vou continuar fazendo os vídeos, mas ele vai ser diferente. Finalizando meus pontos de vista, essas partes deu pra entender sobre o estilo de vida atual do Bomber. É isso aí, pessoal, não vai ter mais piadas adultas e coisas que o Bomber do velho pulpamento fazia.
Por mais que vocês implorem, gritem, esperneiam, para que tudo que fosse como era antes, agora não adianta mais. É um adeus definitivo para a antiga era. Agora é uma nova era do Bomber. Na verdade, não é bem um adeus, mas sim agradeçam pelo novo começo e o que foi o ideal e melhor para ele. Recapitulando, é isso. Cristãos podem fazer YouTube Poop à vontade. E claro, excluindo os palavrões, piadas obscenas e sources adultas. Podem conciliar sua vida com Jesus e fazer umas edições bem loucas. Cristianismo, para mim, é um estilo de vida e crença pessoal. Ter fé é mais do que uma religião. Acreditar em Deus e Jesus é mais do que uma religião. E simplesmente, YouTube Poop é uma arte, mais do que piadas e edição mais caótica. E é mais do que um humor, é uma expressão artística através de um vídeo. Nesse vídeo em que o Bomber explicou sobre o seu retorno, indo para os comentários que tem mais de 1000, e que são muitos, divide diversas opiniões dos inscritos. A grande maioria demonstraram apoio pela decisão, outros criticaram, e tem até relatos de pessoas que teve ou que sofrem de depressão e ansiedade, etc. E outros relatos de testemunhas. E você, qual a sua opinião a respeito disso? Coloque nos comentários. E é isso, galera. Obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês e até a próxima. Fui! Estou de passagem aqui. E esse não é o meu